Olá, eu sou Fernanda Leite, a sua professora de Direito Penal, e hoje nós vamos continuar falando sobre penas. Olha só, é muito importante que a gente saiba, principalmente quando vamos tentar carreiras policiais, bastante sobre essa parte do nosso Código Penal que envolve os direitos do preso, trabalho, as legislações especiais, tá? Porque diferenciar os regimes de reclusão, de detenção, as penas privativas de liberdade e restritiva de direitos, é tudo que vocês vão fazer na prática quando tiverem aí garantido a aprovação de vocês, que eu já tô aqui, ó, torcendo, tá bom? Então, Bíblia de um lado do braço, Código Penal do outro e bora pra aula. Abre aí no artigo 38, que a gente vai falar agora dos direitos da pessoa presa, o famoso IPL. Indivíduo privado de liberdade. Olha só, o preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda de liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral. O que significa? Aqueles direitos que ele não perdeu estão aqui conservados. É o óbvio. Quais são os direitos que ele perdeu? Direitos políticos, tá? A depender das circunstâncias, poder familiar. Então, não pode votar, não pode candidatar, ok? Mas ele ainda tem o direito à saúde, à educação, tá bom? Direitos que são garantidos aí pelo Código, pela lei, pela Constituição. E esses direitos têm que se fazer valer, ok? Quanto ao trabalho, o preso será sempre remunerado, sendo garantidos para ele aí os benefícios da Previdência Social. A legislação especial vai regular essas matérias aqui, tá? Previstas no artigo 38 e 39 deste Código, bem como vai especificar os deveres e direitos do preso, os critérios para revogação e transferência dos regimes e estabelecer as infrações disciplinares correspondentes às sanções. Ou seja, tá lá no regime semiaberto, cometeu uma falta grave, cometeu um novo crime, regrediu de regime, precisa trabalhar e sair da unidade para trabalhar, qual horário, todos esses limites aqui são determinados por essa legislação especial, ok? Aqui eu quero uma estrelinha, porque essa aqui despenca na prova. Superveniência de doença mental. O que é superveniência de doença mental? É aquele indivíduo que sobrevém uma doença mental, né, sobre ele, sobre o estado de saúde dele. Ele deve ser recolhido no hospital de custódia. Então, você viu lá doença mental, você já lembra hospital de custódia. Ele deve ser recolhido no hospital, fazer o tratamento psiquiátrico ou em outro estabelecimento adequado, caso não tenha, tá? Não é toda cidade, não é toda região que tem hospital de custódia, tá bom? Então, outro estabelecimento que seja adequado para esse tipo de cumprimento, ele deve ser encaminhado para lá ou transferido para a região mais próxima, ok? Aqui também tem algo que é muito importante, que é a detração. Olha só, artigo 42. Computa-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, ou de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Então, o cara tá lá, o cara foi preso, já tem aí 1 ano que ele foi preso e está aguardando o júri. Está aguardando o júri dele preso. Durante esse tempo do júri, que ele está preso, ele ainda não foi condenado, mas ele está preso aí, tá? Vamos supor aqui que ele está preso em um hospital de custódia. Está internado no hospital de custódia, ou em qualquer outro estabelecimento, ou mesmo que na unidade prisional. Ele está preso durante esse 1 ano aí, mesmo sem estar condenado. O que eu vou fazer com esse tempo quando sair a condenação dele? Aí veio o júri, passou mais 1 ano, passou mais 7 meses, e aí tem 2 anos e 7 meses já que ele está lá preso, sem condenação, aguardando o júri. Um belo dia, ele foi a júri, e o júri condenou ele a 28 anos e 10 meses de prisão. O que eu vou fazer com o tempo que ele já estava preso, mas não tinha sido condenado ainda? Detração. O que é detração? Eu vou abater, eu vou computar na pena esse tempo que ele ficou preso em qualquer que seja esse lugar.
seja no Brasil, seja no estrangeiro, seja na prisão administrativa, seja no hospital de custódia ou em outro estabelecimento, se ele ficou preso e a condenação foi maior do que o tempo que ele ficou preso, vou detrair, vou computar, vou abater. Então, eu vou pegar os 28 anos e 10 meses que ele foi condenado lá no júri e vou tirar, vou abater 2 anos e 7 meses para eu poder calcular, né, quando é que ele vai progredir de regime. Ok? Conseguiram entender? Isso aqui vocês vão matar a pau e isso aqui cai muito na prova, tá bom? Vamos testar nossa cabecinha? Número 1. O abatimento na pena privativa de liberdade e na medida de segurança do tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, ou de prisão administrativa e o de internação em hospital de custódia ou estabelecimento adequado, é chamado de redução da pena? Não. Retração nunca ouvi falar. Aí vocês podem confundir remissão com detração. Mas, vamos lá. Vamos lá. Remissão versus... Eita. A prof sempre apanha para essa caneta. Larga tudo que você está fazendo aí, que agora nós vamos fazer a diferenciação disso aqui, você nunca mais vai esquecer. Agora foi remissão versus detração. Quando eu falo de detração, eu estou abatendo tempo que ele ficou preso. E quando eu falo de remissão, eu estou remindo o tempo que ele estudou ou trabalhou. Aqui ele só ficou preso. Aqui ele ficou preso estudando e trabalhando. São coisas diferentes, ok? Então, qual que é a principal diferença? Na detração, eu pego a pena total que ele foi condenado, 28 anos e 10 meses, e vou abater o tempo que ele estava preso antes da condenação. Abati, computei. Na remissão, eu estou preso, trabalhando ou estudando, ou trabalhando e estudando, e quanto mais eu trabalho e estudo, mais eu consigo diminuir a minha pena. Eu estou remindo a pena pelo trabalho ou pelo estudo. Tranquilo? Ok? Nunca mais esqueçam. Remir a pena tem a ver com estudo e trabalho. Detração tem a ver com abater o tempo que ele estava já preso. Ok? Nas duas, eu vou diminuir o tempo de pena. Mas uma eu estou abatendo porque eu já cumpri. Na outra, eu estou abatendo porque eu estudei e trabalhei. Ok? Na detração, eu já cumpri um período de tempo preso antes de ser condenado. E aí, na hora que condenou, eu abati o tempo que eu já estava preso. Na remissão, eu estou preso, mas estou abatendo porque estou estudando ou trabalhando. Beleza? Anotem, tá bom? Então, a resposta da nossa número 1 aí é a letra D, detração. Número 2. Quanto à detração penal, é correto afirmar que, letra A, na detração, computa-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em hospital ou manicômio? Verdade. Manicômio não existe mais, viu, gente? Deus me livre. Letra B. Detração penal é o cômputo da pena privativa de liberdade do tempo da prisão provisória ou administrativa não abrangendo a medida de segurança? Abrange sim. Admite-se a aplicação da detração penal quando o fato criminoso pelo qual houve condenação tenha sido praticado posterior ao delito que trouxe a prisão provisória e a absolvição? Deixa eu te perguntar. Se eu vou detrair o tempo que eu fiquei preso, como que eu vou abater uma coisa que foi depois? Como? Me fala. Como que eu vou fazer a detração se houve condenação e a coisa foi praticada posterior ao delito que trouxe a prisão? E ainda a absolvição. Posterior não dá, né, minha gente?
Tendo em vista que a lei penal é elaborada para viger dentro dos limites em que o Estado exerce a sua soberania, na pena privativa de liberdade, na medida de segurança, computa-se o tempo de prisão provisória, à exceção da cumprida no estrangeiro, o de prisão preventiva e o de internação em hospitais ou manicômio. O manicômio não existe mais e no estrangeiro conta sim, tá? Então a nossa resposta é a letra A. Número 3. Plotino foi condenado a 4 anos de reclusão em regime integralmente fechado pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Antes de ser julgado, ele ficou preso por 90 dias na cadeia local e, após a condenação, foi transferido para a penitenciária, onde trabalhou por 120 dias seguidos. Assim, Plotino terá direito a quê? Olha aí o que a prof acabou de falar. Vamos começar por partes. Todas as vezes que você olhar para uma questão que tem a ver com execução de pena, que tem a ver com você, policial penal, que vai trabalhar lá no dia a dia e vai precisar saber o que fazer, você vai grifar o que é importante. Porque a gente não sabe em qual momento da prova que você vai fazer uma questão zona dessa aqui, mas você sabe que vai precisar acertar ela, porque meu aluno é maravilhoso. Olha só. Aqui eu preciso saber e eu preciso grifar sempre, em qualquer questão. Vocês precisam grifar se está te falando se o indivíduo é primário ou reincidente, se está te falando o tempo de pena, se está te falando se o crime é com violência ou grave ameaça. Todas as informações que a questão te der sobre primaridade ou reincidência, tempo, violência ou grave ameaça, cometimento e quantidade de pena, você precisa grifar. Aqui está te falando que ele foi condenado a 4 anos de reclusão, olha só, vamos grifar, 4 anos de reclusão. Em regime fechado, qual é o crime que ele praticou? Tráfico de drogas. Tráfico de drogas é um crime equiparado a crime hediondo. Então aqui, ó, a coisa é grave, a cana aqui tá grossa para ele. Porque se é 4 anos e ele tá em reclusão, eu sei que o crime não foi brincadeira. Ele é equiparado a hediondo. Mas antes de ser julgado, ele ficou preso por 90 dias. Você já sabe que se ele ficou preso antes do julgamento, o que vai acontecer? Detração, não é mesmo? Porque é abatimento de tempo que ele já cumpriu. Se é um tempo que ele já cumpriu, detração. E após a condenação, ele foi transferido para a penitenciária, onde ele trabalhou por 120 dias seguidos. Se ele trabalhou, eu estou falando de remissão, ok? Aqui, ele já cumpriu. Aqui, ele está tentando diminuir, trabalhando ou estudando o que ele tem que cumprir. Ok? Então, nós estamos diante aqui de detração e de remissão. Vamos ver o que a questão está pedindo? Olha só. Letra A. Ele vai ter direito a se beneficiar com os institutos da detração e da remissão quando buscar a progressão por livramento condicional? Com certeza. Só pode se beneficiar da detração, visto que a lei dos crimes hediondos veda a remissão? Não, tá? Não veda a remissão. Todos os crimes você tem direito a remir a pena. Só terá direito ao benefício da remissão uma vez que os outros benefícios estão legalmente proibidos? Não é verdade. Não faz jus à progressão se os dias trabalhados não constarem dos autos da execução da pena? Também não, tá? Aqui, os dias trabalhados eles são registrados lá dentro da unidade, e aí quando a gente vê que ele está perto de progredir, a gente solicita, tá, a inclusão desses dados aqui nos autos. Eles não ficam sendo computados todo dia como uma folha de ponto dentro dos autos, não. Eles ficam sendo registrados dentro da unidade, e depois a unidade emite esse relatório aqui no atestado de pena para a gente saber quanto tempo que ele cumpriu, quanto tempo que ele vai conseguir remir. Então, ele vai ter direito à detração e remissão. Número 3, nós temos aí a letra A. Número 4. A permaneceu por 6 meses preso. Olha só, já está te dando um tempo aqui, ó. Já grifa. Provisoriamente. Sob a acusação de quê? Qual é o crime? Roubo. Se é roubo, eu sei que o crime tem o quê? Violência ou grave ameaça. Não é mesmo? Porque se não tivesse, era furto. Então, você já fica esperto. Depois de prolatada a sentença condenatória definitiva, e tendo sendo a pena privativa de liberdade fixada,
Questiona-se sobre o intervalo de tempo em que A ficou provisoriamente preso. Meu aluno já sabe a resposta. Se ele ficou preso 6 meses antes da pena fixada, esse tempo vai ser detraído, computado da pena que ele for condenado no total, não é mesmo? Vamos ver o que a questão quer. Letra A. Deverá ser computado na pena privativa de liberdade em obediência à regra de remissão? Olha como eu tento enganar vocês, mas vocês são bem mais espertos. Remissão tem a ver com trabalho e estudo. Deverá ser computada em obediência à regra da detração? Opa, com certeza. Número 4, letra B. Aqui tem a ver com o tempo que ele estava preso, com o tempo que ele já cumpriu. Não pode ser computada por ter ocorrido antes da fixação da pena? Pode sim. Não pode ser computado por ter ocorrido antes do julgamento de segundo grau? Não só pode, como deve. Deve sempre ser computado metade do tempo? Não, né, gente? Lugar nenhum está falando isso. Então, número 4, letra B. E aí nós temos as penas restritivas de direito. Quais são as penas restritivas de direito? Prestação pecuniária, o que é pecúnia, money, cash, perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana. Isso aqui vocês vão colar na geladeira de vocês, ó, nunca mais esquecer, tá? As penas restritivas de direito são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando? Agora você vai largar seu celular. Esquece seu Tinder, esquece sua mãe, esquece seu pai, esquece seu marido, esquece criança chorando, esquece panela no fogo. Presta atenção agora. No inciso 1, tem uma regra que você vai ter que decorar. Você decora a música de Jorge Mateus, César Menotti e Fabiano, Racionais e etc. Você vai decorar esse inciso aqui. Eu não quero que você decore mais nada. Os outros você pode ler várias vezes para você se familiarizar. Mas esse aqui você precisa decorar. Tá? Vamos lá. Quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça. Então, se eu estou pegando uma pena restritiva de direitos, eu estou pegando uma pena que era privativa de liberdade, era jaula, e eu estou transformando em restritiva de direito, eu estou deixando um negócio mais brando para o cara, eu preciso me atentar a isso aqui, ó. A pena que ele ia cumprir privado de liberdade, ela não pode ser superior a 4 anos. E o crime não pode ser cometido com violência ou grave ameaça. É por isso, e mais um pouco, que eu falo com vocês toda hora quando vocês abrem uma questão para grifar o cabeçalho da questão. Porque muita coisa é requisito para outra. Se eu bato o olho na questão e vejo quantidade de pena e não é cometido com violência ou grave ameaça, eu já sei que cabe aqui, ó, uma restritiva de direitos. Então, você precisa lembrar disso aqui, tá? Na hora da prova. Isso aqui é muito importante. O réu também não pode ser reincidente em crime doloso. Obviamente. Eu vou pegar o cara que é reincidente em crime grave e vou deixar um negócio aqui, mamão com açúcar pra ele? Não vou. Tá? Então, preste atenção. Todo o contexto aqui deve ser avaliado. A culpabilidade, os antecedentes, conduta social, a personalidade do condenado, motivos e circunstâncias para indicarem que essa substituição é suficiente, ou seja, vai bastar isso aqui, não preciso mandar esse cara para a jaula, ok? E aí, não enlouquece não, não surta não, calma. Na mesma pegada que você tá aí, já largou a mãe, o Tinder e tudo que você podia largar para prestar atenção aqui, esse artigo aqui, ó, é a regra para a aplicação da pena. Então, se esse parágrafo 2º aqui é a regra, você também precisa deixar ele muito fixado aí na sua cabecinha, tá bom? Eu já sei que para eu aplicar a pena restritiva, não superior a 4 anos, não ter violência grave ou grave ameaça, nem ser reincidente num crime doloso. Mas como é que eu vou aplicar a pena? Como que eu sei
que eu decido qual é a pena que eu vou aplicar? Assim, ó. Se a condenação for igual ou inferior a 1 ano, eu posso substituir por multa ou por uma restritiva de direitos. Tá bom? Então, se é mais de 1 ano, posso substituir por multa ou restritiva de direitos. Se é maior que 2 anos, eu posso substituir por uma pena restritiva de direitos mais multa. Então, aqui eu posso. Uma restritiva de direitos mais multa. Ou 2 restritivas de direitos. Isso aqui, gente, vocês precisam anotar. Vocês precisam anotar isso aqui. Ah, professora, mas você está me falando aí se for igual ou inferior a 1 ano. Igual ou inferior a 1 ano o quê? A condenação. Já não te falou no artigo ali passado que para aplicar a restritiva de direitos, a condenação para o cara que ia estar privado de liberdade tem que ser menor que 4 anos? Olha lá, vamos voltar. Não pode ser maior que 4 anos. Então, se eu apliquei a pena aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos no máximo, não pode passar de 4 anos. O cara não praticou a pena com violência ou grave ameaça, não é reincidente, eu aplico a pena restritiva. Mas qual é o que eu aplico? Ah, a condenação foi 1 ano. Condenação foi 1 ano, ou eu aplico multa, ou, tá? Restritiva de direitos. A pena é maior que 2 anos, eu aplico restritiva de direitos e multa, ou eu aplico 2 restritivas de direitos. E aí é por isso que você precisa saber quais são as restritivas de direitos. Por quê? Ou eu aplico a perda de bens e valores mais a multa, ou eu aplico interdição temporária de direitos e a limitação de fim de semana, no caso que eu tenho que aplicar 2 restritivas de direitos, ok? Então, aqui, ó, eu tenho essas opções para aplicar. Ou eu aplico uma mais multa, ou só uma, ou 2, mas eu tenho que saber que essas são as penas que eu posso aplicar e quando e como eu posso aplicar, ok? Então, anota isso aqui, ó. Printa aí. Printa aí, depois vocês me marcam. Ok? Se o condenado for reincidente, desde que não seja em quê? Crime doloso. Já falou isso para você. O juiz poderá aplicar a substituição desde que em face de uma condenação anterior, a medida seja recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime. Então, além da reincidência não poder ser em crime doloso, também não pode ser o mesmo crime. Ah, é furto. Peraí, meu amigo. Peraí, tá? Não dá. Então, não pode ser uma reincidência no mesmo crime e nem em crime doloso, ok? Importante. A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer um descumprimento injustificado da restrição imposta e no cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitando o saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Então, decora isso aqui também, tá? Já grifei aí para você. Saldo mínimo de 30 dias de detenção ou reclusão. Ah, professora, como assim? Como assim? O juiz foi lá e estabeleceu que o cara tinha que fazer uma prestação pecuniária. Era essa a pena restritiva de direitos dele. Aí ele não cumpriu no prazo determinado. O que vai acontecer com ele? Vai converter em privativa de liberdade. Mas ele vai poder, no cálculo da pena, deduzir o tempo que ele cumpriu aí. Vamos supor que ele tinha que prestar serviço comunitário. Aí ele tinha que prestar serviço comunitário por 5 anos, por 5 meses, desculpa. E aí ele prestou só por 1 mês. Esse 1 mês vai ser deduzido aqui, ser computado aqui na pena privativa de liberdade. 2 meses, 3 meses vai ser, né, computado aqui na privativa de liberdade, ok? Então, ele vai cumprir, se ele não cumprir, ele vai regredir para o regime mais gravoso, mas ainda assim ele vai poder computar. Sobrevindo condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, ou seja, se ele for condenado por outro crime enquanto está cumprindo essa restritiva de direitos, o juiz vai decidir se converte, tá? Podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior. Então, se for possível ele continuar com a restritiva de direitos, ele vai continuar. Se não, o juiz vai converter essa pena aí para o mais gravoso, ok? Vamos lá, número 5.
Juiz de direito a proferir sentença condenatória em desfavor do acusado, técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe pelo delito de corrupção passiva, grifo crime. Crime praticado no exercício do mencionado cargo público, grifa. Considerando que as circunstâncias judiciais são favoráveis, ele fixou a pena base no mínimo legal. 2 anos de reclusão e 10 dias multa. Olha só. Mais de 2 anos, o que eu aplico? Tornando-as definitivas. A falta de circunstâncias legais de causa de aumento de pena ou de diminuição, na sequência, estabelece o valor unitário do dia-multa em 1/6 do salário mínimo vigente ao tempo do fato criminoso, em atenção à condição econômica do réu. Diante do exposto, caberá ao magistrado ainda na sentença fazer o quê? Se eu tenho uma pena aí de mais de 2 anos, o que vai caber para mim? Restritiva de direitos mais multa ou 2 restritivas de direitos, né? Então, o que é que o magistrado vai poder fazer aí? Suspender condicionalmente a execução da pena e determinar a perda do cargo público? Não, suspensão condicional aqui não. Substituir a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos? Ou multa? Não, né? Aqui é mais multa. Olha só. Substituir a pena de liberdade por uma restritiva de direitos ou multa, não sendo possível determinar a perda do cargo público. Ou letra D, substituir a pena por 2 restritivas de direitos, olha aqui, ou por uma pena de restritiva de direitos mais multa e a perda do cargo público. Número 5, letra D. É só fazer o esqueminha aqui que vocês vão acertar, tá bom? Número 6. Oliver, que já foi condenado por crime culposo anteriormente, culposo, grifa, e que terminou de cumprir sua pena já há 2 anos, cometeu o crime de lesão corporal de natureza grave. Oliver, previsto no artigo 129, parágrafo 1º do CP, cuja pena combinada é de 1 a 5 anos de reclusão. Grifa a pena. Ele foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses. Maior que 1 ano. O que eu faço na maior que 1 ano? Tendo sua condenação sido proferida 3 anos após o término do cumprimento da pena pelo crime culposo anterior. Então, olha só. Essa questão é uma questão complexa. Tomando por base o delito praticado e a pena aplicada, sobre a possibilidade de Oliver ter sua pena privativa de liberdade substituída por 2 restritivas de direitos, assinale a afirmativa correta. Vamos lá, vamos voltar na nossa tabelinha. 1 ano, mais de 1 ano, eu posso aplicar o quê? Multa ou restritiva de direitos, certo? E aí, nós temos aqui uma reincidência em crime culposo e 3 anos após o cumprimento da pena. Ou seja, ele já pagou isso aqui, ó, tá? Ele já pagou isso aí. Vamos ver o que a gente tem de opção. Letra A. A reincidência só impediria a substituição se o crime anterior também fosse doloso? Só não, tá? Não é só se fosse doloso, não. Se fosse no mesmo crime também, né? Letra B. A reincidência em crime culposo não impede a substituição e tampouco a óbice pelo fato de o crime ser cometido com violência à pessoa? Opa, claro que há óbice. O fato do crime ser cometido com violência contra a pessoa tem óbice total. Uma vez que Oliver é reincidente, a substituição é vedada, sendo indiferente o fato do crime anterior ser culposo ou mesmo o fato de um novo crime ter sido cometido com violência. Não, né, gente? É claro que indiferente não é. É importante que a gente saiba isso aqui, ó. Ser culposo, né? O fato do crime ser culposo daria para ele a margem, desde que o crime que ele cometeu agora não fosse com violência contra a pessoa, né? Então não é indiferente, é um detalhe muito importante, é uma observação que faz toda a diferença para ele. Ou letra D. Apesar da reincidência em crime culposo não obstar a substituição, o fato de o crime ter sido cometido com violência impede a substituição pela restritiva de direitos. Pronto, letra D, resposta perfeita. Apesar de
a questão querendo nos induzir para a reincidência não é em crime doloso e não é pelo mesmo crime. Mas o novo crime tem violência contra a pessoa. E aí, lascou para Oliver. Número 6, letra D. Número 7. A pena restritiva de direitos converte-se em pena privativa de liberdade quando ocorreu o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena restritiva de direito, no cálculo da pena privativa de liberdade a executar, será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de, letra A, 30 dias de detenção ou reclusão, está no artigo que a professora leu para vocês e que você colocou debaixo do braço. Número 8. A pena restritiva de direitos é uma das 3 espécies de penas estabelecidas pelo Código Penal a serem aplicadas à pessoa condenada. Também são chamados de penas alternativas, pois são uma alternativa à prisão. Ao invés de ficarem encarcerados, condenados sofrerão limitações em alguns direitos como forma de cumprir a pena. As possibilidades de penas restritivas de direitos se constituem como perda de bens e valores, limitação de fim de semana, prestação de serviço à comunidade, interdição de direitos e... O que mais aqui é uma pena restritiva de direito? Fala para mim. Distanciamento social? Não. Prisão preventiva também não. Acesso a locais públicos também não. Integração à prisão não, né, gente? Se eu estou restringindo ao invés de privar, é a prestação pecuniária. Número 8, letra A. Número 9. Assinale a opção correta a respeito da substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito prevista no artigo 43 e seguintes do Código Penal. Caso o agente tenha sido condenado à pena privativa de liberdade igual a 1 ano e preencha os requisitos necessários para a substituição, a referida pena pode ser substituída por pena restritiva de direitos cumulado com a de multa? Não. Aqui não precisa acumular com a multa, é um ou outro, né? Nós estamos falando de 1 ano. Sobrevindo a condenação à pena privativa de liberdade por outro crime, o juiz da execução deverá converter a pena restritiva de direito em razão da impossibilidade de cumulação das referidas penas? Não, né, gente? Não tem possibilidade. Ele poderia, sim. Não se admite tal substituição caso o réu seja reincidente, independente de ser a reincidência específica ou genérica. Ó a palavrinha aí, ó. Independente, não, tá? Se for genérica, ok. Específica que não pode. Nem dolosa. Admite-se a substituição de qualquer pena inferior a 4 anos por pena de prestação de serviço à comunidade ou entidades públicas? Qualquer pena, não, tá? E não necessariamente também será a prestação de serviço. Ou letra E, não cabe tal substituição caso o agente tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Certíssima, número 9, letra E. Número 10. De acordo com o Código Penal, assinale a opção que não representa uma pena restritiva de direito. Qual que é? Interdição temporária é? É. Recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga? Essa aqui não é, né? Aqui é um requisito para o regime e não uma pena restritiva. Perda de bens e valores, sim. Prestação de serviço, sim. E prestação pecuniária, sim. Número 10. Nossa letra B de bola de beijo da prof. Esse é o fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof no Instagram. E ó, um beijo e até a próxima. Fala, meu povo maravilhoso! Que satisfação, que prazer estar aqui com vocês mais uma vez, professor Bruno Freitas. Hoje, meu povo maravilhoso, nós vamos estudar 2 crimes muito importantes. São os artigos 130 e 131 do Código Penal. Já peço que você pegue o seu Código Penal, pegue o seu material, tá? Pegue seu caderno, lápis, marca texto, abra a sua lei. Não tem como você estudar direito penal sem conhecer o Código Penal. Esquece, isso não existe. Então já pega o seu Código Penal e abre aí no artigo 130, tá? Nós vamos estudar esses 2 crimes, 130 e 131. Por quê? Porque a melhor maneira de estudar esses crimes é comparando um com o outro. Se você compara um crime com o outro, você não erra na hora da sua prova.
tá bom? Então já pegue o seu material, já pegue o caderno, abra o Código Penal, tá bom? E vamos lá. Mas antes de entrar no assunto propriamente, galera, eu queria deixar aqui as minhas redes sociais, tá bom? O meu Instagram, @profbrunofre, e também o meu canal do YouTube, Professor Bruno Freitas. Galera, se inscreva agora nessas redes sociais, rapidinho. Rapidinho você se inscreve no Instagram, rapidinho você se inscreve no meu canal do YouTube. Nessas minhas redes sociais, você vai encontrar muito conteúdo de qualidade, muito conteúdo relevante que vai te ajudar nessa caminhada de concurso público. Eu tenho certeza, tá bom? Então se inscreve, não perde tempo. Se inscreve aí rapidinho, tá? Para que a gente possa dar início aí na nossa aula. Tranquilo? Já se inscreveu? Então vamos lá. Como eu disse, hoje nós vamos estudar o artigo 130 e o artigo 131. Vamos começar pelo artigo 130 do Código Penal, que fala do perigo de contágio venéreo. Nome do crime: perigo de contágio venéreo. Vamos lá. O artigo 130 tem a seguinte redação: expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber que está contaminado. Pena: detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Primeiro passo que você vai fazer: você vai pegar o seu marca-texto e vai marcar aqui, ó, relações sexuais, ato libidinoso. Beleza? Relação sexual, ato libidinoso. Se você tiver marca-texto de outra cor, coloca aí, ó, moléstia venérea. Ok? Moléstia venérea. Então, olha só. O crime é expor alguém por meio de relações sexuais ou por qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea que sabe ou deve saber que está contaminado. Primeiro ponto, galera. Primeiro ponto, antes de qualquer outra coisa. Olha só, o que é moléstia venérea? Presta atenção nesse conceito. Presta atenção. É toda doença que se contrai pelo contato sexual. É toda doença que se contrai pelo contato sexual. Por isso que eu pedi para vocês destacarem aqui, ó, relações sexuais ou ato libidinoso. Ou ato libidinoso. Galera, presta atenção aqui. Presta atenção. Esse crime, ele só se configura se o indivíduo transmite uma moléstia venérea. O que é moléstia venérea? É aquela doença que só é transferível, só se transfere para outra pessoa por um contato sexual. Por um contato sexual. São aquelas chamadas doenças sexualmente transmissíveis. Sífilis, gonorreia, por exemplo. Ok? Então, necessariamente, presta atenção, necessariamente, para configurar o crime do artigo 130, primeiro ponto, o contágio tem que ser ou por uma relação sexual ou por um ato libidinoso. Então, um aperto de mão não configura o 130. O abraço não configura o 130. Um espirro não configura o 130. Tudo bem? Para configurar o 130, eu tenho que ter, sei lá, um sexo oral, eu tenho que ter um sexo anal, eu tenho que ter um sexo, um beijo lascivo. E isso configura o 130. Beleza? Então, o primeiro ponto que você tem que ter na sua cabeça: perigo de contágio venéreo. Primeira coisa, tem que ter relação sexual ou ato libidinoso. Beleza? Tem que ter. Tem que ter. Porque se não tiver, não vai configurar o artigo 130. Beleza? Justamente pela expressão moléstia venérea. Doença que se contrai pelo contato sexual. Então, esse artigo, esse crime do 130, galera, se você conseguir
memorizar essas partes que estão em destaque, acabou. Não tem como errar. Se você consegue memorizar relações sexuais, ato libidinoso, moléstia grave, você não vai errar. Moléstia venérea, desculpa. Não tem como errar. Beleza? Então presta atenção. Moléstia venérea é toda doença que se contrai pelo contato sexual. Por isso é necessário que ocorra uma relação sexual ou um ato libidinoso. É necessário para configurar o 130. Ok? Olha aqui, ó. Só ficará caracterizado este crime quando a vítima ficar exposta à contaminação por ato sexual. A doença que se transmite pelo contato sexual. Ok? Esse ponto é muito importante. Se você conseguir entender isso, acabou. 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 O 130 já foi para sua conta. Já foi para sua conta. Beleza? Então presta atenção. Para caracterizar o artigo 130, é necessário que a transmissão seja realizada por um ato sexual ou por um ato libidinoso. E mais, tá? É necessário que a doença transmitida, a moléstia transmitida, só possa ser transmitida por ato sexual ou ato libidinoso. Isso é muito importante. Beleza? Então, se você consegue relação sexual, ato libidinoso, moléstia venérea, aquela que só é transmitida por uma relação sexual, você já tem o 130 memorizado, tá? E aí, essa observação aqui, ó, acaba que faz sentido. Olha lá. Uso de preservativo exclui o crime, pois a vítima não se expõe à situação de perigo. Beleza? Então, olha lá. Se o indivíduo possui uma moléstia venérea, se ele possui uma doença sexualmente transmissível, tudo bem? Mas, se ele faz a utilização de preservativo, não tem crime. Por quê? Porque quando ele se utiliza do preservativo, ele não está expondo a pessoa a essa doença. Ele não está expondo essa pessoa a uma doença. Porque ele está o quê? Com preservativo. Tudo bem? Então, olha só, presta atenção aqui. O 130, eu tenho que ter uma relação sexual, um ato libidinoso, que vai expor a pessoa a uma moléstia venérea, que é aquela doença que só é transmitida por uma relação sexual. Tudo bem, mas se o indivíduo se utiliza do preservativo, não tem crime. Por que não tem crime? Porque dessa forma, ele não está expondo a vítima a perigo. Ele não está expondo a vítima a perigo. Ele não está expondo a vítima a uma doença sexualmente transmissível. Tranquilo? Beleza. Show de bola. Vamos seguir. Olha lá, galera. Aqui no artigo 130, nós estamos falando de um crime próprio. Só pode ser cometido pelo agente que possui a moléstia venérea. É lógico. Pensa bem. Se o indivíduo possui essa doença sexualmente transmissível, somente ele pode ser sujeito ativo do crime. Uma pessoa que não possui, presta atenção, uma pessoa que não possui essa moléstia, tá bom? Uma pessoa que não possui essa moléstia não tem como ser o sujeito ativo do crime. Por quê? Porque necessariamente ele tem que possuir essa moléstia para poder expor alguém a perigo. E presta atenção, olha só, se o indivíduo, presta atenção, se o indivíduo possuir a moléstia, beleza? Fez um tratamento e acreditava que não tinha mais essa moléstia, e aí ele faz uma relação sexual com a pessoa e transmite, perceba, nós temos aqui o erro. É erro, beleza? Não tem crime. Por quê? Porque ele acreditava que não possuía mais a moléstia. Nós temos aqui o chamado erro de tipo. Erro de tipo, beleza? Vamos lá. Informação importante aqui também, galera. Ó, é crime o quê? É crime formal. Ocorre a consumação do crime com a prática da relação sexual, não sendo necessária a contaminação da vítima. Beleza? Então, se o indivíduo possui, ele sabe que possui, ou deveria saber que possui, e ele pratica a relação sexual, galera, o crime já está consumado. Mesmo que a vítima não seja contaminada, o crime já está consumado. Beleza? Por quê? Porque é crime formal.
basta a prática da conduta criminosa, basta o agente expor a vítima ao perigo, beleza? Do contágio, tranquilo? Então não é necessário a contaminação por parte da vítima, não é necessário, ok? Agora, cuidado com isso aqui, ó. Muito cuidado com isso aqui. AIDS. Galera, a AIDS não é uma moléstia venérea. E se não é moléstia venérea, não configura o artigo 130. Por quê? Por que não é uma moléstia venérea? Porque a AIDS ela não se transmite somente com a relação sexual ou com o ato libidinoso. Nós temos outras formas. É por isso que eu disse. 130, cuidado, relação sexual, ato libidinoso. Moléstia venérea, aquela que só é transmitida por essas formas, beleza? Então, a AIDS, presta atenção, a AIDS não é moléstia venérea, por isso que não se enquadra no artigo 130. Não se enquadra no artigo 130, tudo bem? Imagina só, o indivíduo portador de AIDS, ele faz uma relação sexual com a pessoa sem preservativo. Presta atenção. O STF entende que esse indivíduo não pode responder por homicídio. Não pode. Se a vítima morrer, não pode ser homicídio consumado. Se a vítima não morrer, não pode ser homicídio tentado. Presta atenção. O indivíduo sabe que tem AIDS, realiza uma relação sexual com a pessoa sem preservativo, para transmitir a AIDS para ela. Tudo bem? Se a pessoa morre, não pode ser homicídio. Se a pessoa não morre, não pode ser tentativa de homicídio, segundo o STF. Beleza? Mas a doutrina pensa diferente. Tem doutrinadores que pensam que ele, por saber transmitir essa doença, a AIDS, uma doença grave, se a pessoa morrer, ele pode responder por homicídio. Se a pessoa não morrer, ele pode responder por tentativa de homicídio. Uma outra corrente da doutrina entende que ele não responde por homicídio, mas responde por lesão corporal de natureza gravíssima, por transmitir uma enfermidade incurável, tá bom? Então é interessante que vocês deem uma observação nesses posicionamentos aqui para saber como se posicionar na hora da sua prova, tá bom? Então AIDS, cuidado, não configura o 130. AIDS, transmissão de AIDS não configura o 130 porque não é uma moléstia venérea, tudo bem? Não é uma moléstia venérea. A gente chega no parágrafo 1º, galera. No parágrafo 1º fala assim, ó, se a intenção do agente transmitir a moléstia. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia. Perceba que aqui nós temos a forma qualificada do crime, tá? Aqui é uma qualificação. Qual que é a diferença do parágrafo 1º para o caput? Lá no parágrafo 1º, ele vai expor a perigo de contaminação. Ele não quer contaminar, mas expõe a perigo. Tudo bem? Aqui no parágrafo 1º, não. Ele sabe e a intenção dele é contaminar a vítima. É por isso que aqui é uma qualificadora, é por isso que o parágrafo 1º, a pena é maior. A pena é maior. Tudo bem? Então presta atenção. Parágrafo 1º, a intenção dele é transmitir. Tudo bem? Só que aqui, no parágrafo 1º, olha só, aqui nós também estamos diante de um crime formal. Ou seja, por mais que a intenção dele seja transmitir, mesmo que não ocorra a contaminação pela vítima, ele vai responder pelo crime qualificado. Ó, ele quer, ele sabe que tem e a intenção dele é transmitir. Então ele tem uma relação sexual sem preservativo com a vítima, ok? Mesmo que a vítima não seja contaminada, ele vai responder pela forma qualificada. Por quê? O que vale aqui é a intenção do agente. O que vale aqui é a intenção do agente. Perfeito? O parágrafo 2º fala assim, ó, somente se procede mediante representação. Muito cuidado aqui, tá, galera? Então, o artigo 130, ele será processado mediante ação penal pública condicionada à representação. Isso quer dizer que o delegado, a autoridade policial, ele não pode agir de ofício, o Ministério Público não pode agir de ofício. Eles só vão agir depois que tiver o quê? A anuência, a autorização da vítima através da representação. Tranquilo? Então, crime de ação penal pública condicionada à representação, segundo aí o parágrafo 2º do artigo 130. Tranquilo? Beleza. Olha só.
A gente então chega no artigo 131, perigo de contágio de moléstia grave. Olha aí, galera. 130. Praticar com o fim de transmitir a outra em moléstia grave de que está contaminado. Ato capaz de produzir o contágio. Reclusão de 1 a 4 anos e multa. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui que nós aqui... Opa, deixa eu mudar essa cor aqui. Aqui nós estamos falando de moléstia grave. Presta atenção. Aqui no 131, moléstia grave. O que é moléstia grave, professor? Olha aí, ó. Moléstia grave é qualquer enfermidade que acarrete séria perturbação da saúde. Perceba que aqui eu não estou dizendo a você que essa moléstia pode somente ser transmissível por relação sexual. Nós não estamos falando mais de relação sexual. Presta atenção, quando eu falo de moléstia venérea, que só pode ser transmitida por relação sexual, o ato libidinoso, eu estou falando do 130. Quando eu estou falando de outra moléstia, eu estou falando agora de uma moléstia grave, esta moléstia grave ela pode ser transmitida por qualquer meio. Esse crime pode ser praticado de forma livre, não necessariamente por relação sexual. Olha a grande diferença do 130 para o 131. No 130, necessariamente a transmissão tem que ser por relação sexual. Estou falando de moléstia venérea. O 131 não há necessidade de ser por relação sexual. Eu estou falando aqui de moléstia grave. Tá aí, galera. Se você consegue enxergar essa diferença, acabou, você está bem tranquilo, não tem como errar. Tá bom? Então, olha lá. Aqui a conduta criminosa é praticar, tá? No 130 é expor, beleza? Então aqui nós vamos ter uma ação por parte do agente, tá? Aqui, vamos imaginar, aqui a moléstia grave pode ser transmitida por um aperto de mão, por um abraço, por um espirro, ok? Pode ser compartilhada aqui por uma seringa contaminada, tranquilo? Aqui, a forma de contaminação, a forma de praticar o crime é uma forma livre. Não está vinculada necessariamente à relação sexual como estava lá no 130, ok? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Esse crime pode ser praticado de forma livre, não sendo obrigatório por relação sexual. Por relação sexual, quando é obrigatório por relação sexual, nós estamos falando do artigo 130. Nós estamos falando de moléstia venérea. Venérea. Tranquilo? Olha aí. Aqui no 131, nós também estamos falando de um crime próprio. Só pode ser transmitido por quem tem a moléstia grave. É lógico. Se o agente ele tem a moléstia grave, ele tem possibilidade de transmitir ela para alguém. Se o agente não tem a moléstia grave, como é que ele vai transmitir isso para alguém? Não tem como. Por isso que é um crime próprio. Exige-se essa qualidade especial do indivíduo. Ele tem que ser portador dessa moléstia grave. Presta atenção. Se o indivíduo ele acha que tem uma moléstia grave e pratica, tá? Transmite essa moléstia grave, se ele aperta a mão de uma pessoa, tá bom? Vamos imaginar. Ele acha que tem uma moléstia grave e quer transmitir ela para alguém. Então ele dá um abraço nessa pessoa. Só que na verdade ele não possui essa moléstia grave. Ele acha que possui, mas na verdade ele não possui. Galera, nós estamos diante do crime impossível. Se ele não possui a moléstia grave, como é que ele vai transmitir para alguém? É crime impossível. É crime impossível. Tá bom? Então, sujeito ativo, crime próprio, a gente tem que ter essa moléstia grave. Beleza? Atenção! Aqui nós estamos falando também de um crime formal. O crime estará caracterizado mesmo que a moléstia grave não seja transmitida. Só de praticar um ato visando transmitir, galera, o crime já está consumado. Crime formal se consuma com a prática da conduta criminosa. Praticou a conduta criminosa, galera, praticou a conduta criminosa, acabou, acabou. Não é necessária a contaminação da vítima. Não é necessária a contaminação da vítima para que o crime seja um crime consumado. Por quê? Porque nós estamos diante de um crime formal. Basta a prática da conduta criminosa. Tá bom? E muita atenção aqui, ó. Olha aqui.
é crime de ação penal pública incondicionada, diferentemente do 130, que é de ação pública condicionada à representação. Perceberam agora por que eu fiz os dois crimes juntos? Porque eu explanei para vocês, demonstrei para vocês as diferenças entre um e outro, acabou. Se você sabe as diferenças, você não vai errar a questão. Por quê? Porque na prova o examinador vai tentar te induzir a erro entre um tipo e outro. Entre um tipo e outro. Beleza? Então, 131, ação penal pública incondicionada. Beleza? Vou te mostrar como é que isso é na prática. Olha aí. Débora é escrivã de Polícia Civil na Delegacia de Hidrolândia, Goiás, e precisa colher depoimento de uma vítima que contraiu sífilis. Olha aí. Galera, sífilis. Olha aqui. Relações sexuais. Olha isso aí. Após praticar relações sexuais com outra pessoa positivada. O inquérito se funda na hipótese de um crime por periclitação da vida e a saúde. Sobre esse tema é correto afirmar. Galera, presta atenção. Se falou de sífilis, sífilis é uma doença sexualmente transmissível. Se falou de relação sexual, você vai no 130 ou no 131? E aí? Aí você vai lembrar, relação sexual, ato libidinoso, moléstia venérea, 130. 130. Beleza? Então, olha só. Olha aqui. Letra C. Se o agente vetor sabia que estava infectado e praticou relações sexuais com o fim de infectar a vítima, então ele incorrerá no crime de perigo de contágio venéreo. Isso aqui é artigo 130 do CP. Artigo 130 do CP. Beleza? Olha aí. Muito se falou na pandemia dos crimes elencados no capítulo sobre periclitação da vida e da saúde. O artigo 131 descreve qual desse crime. Galera, olha só. Se a gente está falando de pandemia, nós estamos falando de coronavírus. O coronavírus, ele é transmissível somente por ato sexual? Não. Não. Um espirro, um abraço, um aperto de mão, isso tudo transmite. Se não está vinculado necessariamente à relação sexual, nós saímos do 130 e vamos aonde? Nós vamos ao 131. Olha aí. Perigo de contágio de moléstia grave. Beleza? Lembra? Moléstia grave, forma de contaminação livre. Moléstia venérea, forma de contaminação, ato sexual ou ato libidinoso. Tranquilo? Beleza? Olha aí. Expor alguém por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso a contágio de moléstia venérea de que sabe ou deve saber está contaminado. Caracteriza o crime de, olha aqui, relações sexuais, ato libidinoso, ó, moléstia grave. Beleza? São aquelas expressões que eu disse para você. Se liga, se liga. Olha aí. Olha aí. Letra D de dado, perigo de contágio venéreo. Perigo de contágio venéreo. Tá bom? Perceba, hein? Perceba. Vamos embora. Arthur estava com tuberculose. Arthur estava com tuberculose. Galera, aqui você já pode parar e fazer o seguinte exame de memória. Pera aí, presta atenção. Tuberculose. Se transmite necessariamente por uma relação sexual? Não. Não. Tem outras formas de se transmitir a tuberculose. Beleza, então eu saio do 130. Eu não estou falando de moléstia venérea, eu vou falar de moléstia grave. Vamos lá? Arthur estava com tuberculose e resolveu praticar ato capaz de transmitir a doença para seu inimigo Giovanni. Para a realização de tal conduta, Arthur resolveu chamar Giovanni para uma conversa e tossiu por diversas vezes na direção do rosto de Giovanni, com o objetivo de transmitir a tuberculose para Giovanni. De acordo com o Código Penal, essa conduta lembrando, tuberculose se transmite exclusivamente pelo ato sexual? Não, então não é moléstia venérea, é moléstia grave. É moléstia grave, galera. Olha aí, olha aí, olha aí. De acordo com o Código Penal, essa conduta é considerada como crime de perigo de contágio de moléstia grave.
contágio de moléstia grave. Galera, presta atenção aqui comigo. Presta atenção aqui comigo. Eu disse, se você pega as principais informações dos crimes e compara um crime com o outro, não tem como errar. Não tem como errar. Olha aí. Jonas descobriu na mesma semana que era portador de doença venérea, olha aí, doença venérea grave, e que sua esposa, Priscila, planejava pedir o divórcio. Inconformado com a intenção da companheira, Jonas manteve relações sexuais, olha aí, com ela, com o objetivo de lhe transmitir a doença. Ao descobrir o propósito de Jonas, Priscila foi à delegacia e relatou o ocorrido. No curso da apuração preliminar, constatou-se que ela já estava contaminada da mesma moléstia, desde antes da conduta de Jonas, fato que ela desconhecia. Nessa situação hipotética, considera-se as normas relativas a crime contra a pessoa, a conduta perpetrada por Jonas constitui. Galera, presta atenção aqui. Presta atenção. O Jonas possuía uma doença venérea. Ele tinha a intenção de transmitir para sua esposa. Tudo bem? Tranquilo. Se ele transmite para a esposa, artigo 130 do Código Penal. Sem problemas. Mas presta atenção. A intenção dele era transmitir, mas ela já possuía essa doença venérea. Então presta atenção. Se ela já possuía, ele não iria conseguir transmitir isso para ela. Então nós estamos diante do quê? Do crime impossível. Como é que eu vou transmitir algo para alguém que já tem aquela doença? Não tem como. Eu não tenho como transmitir para ela algo que ela já tenha, ok? Então, como ela já possuía anteriormente, beleza? A resposta aqui é a letra B de bola. É crime impossível em razão do contágio anterior. Se ela não tivesse esse contágio anterior, aí caracterizaria o 130. Mas como ela já estava contaminada anteriormente, crime impossível, ele não consegue contaminá-la. Beleza? Olha só, para a gente fechar. Relativamente ao crime de perigo de contágio venéreo, é incorreto afirmar que, incorreto, letra A, se a vítima já está contaminada, o crime é impossível por impropriedade absoluta do meio, acabamos de ver. Se ela já é contaminada, não tem como contaminá-la. Crime impossível. Letra B. O exercício da prostituição por um dos sujeitos não exclui o delito. Perfeito, não exclui não. Não é o fato dela ser uma prostituta que se o indivíduo, com a intenção de transmitir essa moléstia para essa pessoa, ele não vai ser punido. É claro que vai. O fato dela ser prostituta não exclui o crime. Letra C. Para a configuração do delito não é necessário contágio, bastando a exposição. Tranquilo, é isso mesmo. É crime formal, não precisa da contaminação. Basta a exposição. Só sobrou então a letra D. O consentimento do ofendido nas relações sexuais, sabendo do risco de contaminação, exclui a responsabilidade penal. Tá incorreto porque não exclui, tá, galera? Presta atenção. Se a vítima sabe que o autor tem uma doença venérea, ela sabe, e mesmo assim ela consente em realizar o ato, isso não exclui o crime. O consentimento do ofendido não exclui o artigo 130 do Código Penal. Anote isso aí. O consentimento do ofendido não exclui o crime do artigo 130 do Código Penal. Não exclui. Tá bom? Beleza? Show de bola? Maravilha. Galera, artigo 130 e 131, eu acho que essa é a melhor maneira que a gente tem de estudar esses dois artigos, é comparando um com o outro, é observando os pontos principais de um com os pontos principais de outro, pegando essas diferenças. Acredito que dessa forma você não vai ter dificuldade em estudar, em realizar a sua prova, em fechar as questões se vierem na sua prova. Tá bom, galera? E lógico, claro, evidente, se ficar qualquer dúvida, manda aqui para mim, que eu estaria um prazer muito grande em responder a todos vocês. Tá bom? No mais, muito obrigado pela presença de vocês, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau!